Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda para todos. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Estamos começando aí mais um devocional nessa manhã de segunda, iniciando bem essa nossa segunda semana aí do mês de junho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história, né? Vamos iniciar a história de um famoso homem de Deus, o profeta Elias. Vamos iniciar também uma fase no reino que é o estabelecimento aí dos profetas. Mas não quero falar muito dos profetas, porque nós vamos ter aí a próxima etapa da nossa maratona bíblica, vai ser para falar exatamente do período ou dos profetas. Falamos do reino, agora e depois vamos falar dos profetas. Bom, 1 Reis 18, 19, Salmo 37. Deixa eu ler para você aqui o primeiro versículo do Salmo de número 37. Olha o que diz. Aliás, o primeiro não. Eu quero ler o versículo de número 5. É um versículo bem famoso. Diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Por que eu estou lendo isso? Porque tem tudo a ver com o nosso devocional de hoje. O tema é aqui uma parte da fala de Elias para Deus: tira a minha vida. Bom, nós somos criados por Deus lá no Éden, né? O homem foi criado em sua essência, em sua natureza. Ele foi construído para experimentar perfeito equilíbrio emocional e psicológico. O homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado por Deus para ser um homem perfeitamente equilibrado em suas emoções. Um homem que pudesse controlar as suas emoções, um homem que pudesse dominar as suas emoções, dominar o seu coração, dominar a sua personalidade. O homem foi criado por Deus de forma perfeita nas suas emoções. Jesus mostrou isso durante toda a sua caminhada. Jesus, em vários momentos em que teve oportunidade de ser desequilibrado ou de ser emocionalmente abatido, ele não foi. Ele demonstrou uma profunda força interior. E por que ele demonstrou essa profunda força interior? Porque sabemos, Jesus é o ser humano perfeito, é o homem perfeito. E ali, mesmo diante de Pilatos ou de Herodes ou dos seus acusadores mais cruéis ou diante da falsidade dos fariseus, dos religiosos, ele sempre demonstrou um profundo controle emocional, ainda que de vez em quando ele se irasse, ainda que de vez em quando ele passasse por angústias, como foi poucos momentos antes da sua prisão lá no Jardim de Getsêmani, ainda assim ele demonstrou profundo equilíbrio, profunda força interior. Então, o que aconteceu se nós somos criados para ser perfeitamente emocionais? O que aconteceu se fomos criados para dominar emocionalmente? Bom, a queda. A queda, ela trouxe morte para a criação de Deus, trouxe separação. A queda colocou a criação de Deus em guerra cósmica. Então toda a criação passou a experimentar essa guerra. Uma das consequências dessa guerra foi, de fato, a consequência psicológica ou a guerra psicológica. A partir daí, o homem precisou enfrentar inimigos visíveis e invisíveis. Passou a enfrentar inimigos, especialmente inimigos da alma, né? Ele virou em guerra interior também. E nós, às vezes, falamos assim, não, mas essa era nossa, ela é a era onde as pessoas estão mais emocionalmente abatidas. Isso é verdade, por dois fatores. Primeiro, pela própria construção da nossa sociedade pós-moderna. Uma sociedade extremamente individualista, uma sociedade extremamente egoísta, materialista, consumista. Então, são fatores que nos transformam em uma bomba psicológica muito grande. Mas, além disso, quanto mais nos afastamos da queda, quanto mais nos afastamos daquele momento de rompimento lá no Éden, piores ficamos. Então, quanto mais
nós nos distanciamos daquele momento de criação de Deus, pior ficamos e a nossa questão psicológica não é diferente. Bom, Elias, ele enfrentou a doença da alma, né? Elias, ele, assim como eu, como você, ele não ficou imune aos problemas psicológicos, ele não ficou imune aos problemas da alma. O profeta, ele sucumbiu à pressão do fracasso. O fracasso para o homem, e principalmente para o homem mesmo, masculino, né? Ele tem um efeito destrutivo absurdo. Elias, ele tinha uma expectativa no seu coração, na cabeça de Elias, depois de 3 anos de fome, depois de uma demonstração de poder de Deus absoluto lá no Monte Carmelo, depois da lei de Deus ser cumprida nos profetas de Baal, porque a lei de Deus preconizava que aqueles adoradores tivessem o fim que eles tiveram. Depois de tudo isso, Elias tinha uma expectativa de que, de fato, a nação voltaria a servir a Deus. Ele tinha uma expectativa que depois que tudo aquilo que aconteceu, de que tudo aquilo que ele vivenciou, de todo o investimento que ele fez no ministério, de que depois daquilo ele experimentaria um grande avivamento de Deus na nação. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. A nação de Israel continuou idólatra, a nação de Israel continuou presa aos seus ídolos e mais. Jezabel ainda o ameaçou de morte. Então, o fracasso ministerial, que poderia ser um fracasso em qualquer área da vida de Elias, mas nesse caso foi o fracasso na área ministerial, o colocou em profunda destruição psicológica, ansiedade, paura, pânico, depressão, todos os sintomas que nós conhecemos caíram sobre o profeta logo depois desse fracasso. A pressão do fracasso fez o profeta expressar como se expressou para Deus: tira a minha própria vida. Ele chegou a pedir a própria vida. Bom, esse é o cenário. Fomos criados para ser emocionalmente equilibrados. A queda trouxe desordem nessa área. O exemplo que temos hoje é de Elias, que diante do fracasso sucumbiu. E aí surge a pergunta: ótimo, pastor, e como nós enfrentamos os efeitos do pecado, então? Como enfrentamos os efeitos da queda? Como enfrentamos essa desordem cósmica, especialmente dentro do nosso interior? Como enfrentamos esses efeitos do pecado no nosso interior? Primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma bala de prata. Quando você pergunta isso, quando as pessoas me perguntam: pastor, como ser livre da ansiedade? Como ser livre da depressão? Como ser livre das doenças emocionais? Na verdade, ela não está perguntando como, ela está perguntando quando. Quando eu vou ser livre da ansiedade? Quando eu vou ser livre da depressão? Por quê? Porque as pessoas, por vivermos na sociedade em que vivemos, por vivermos no tipo de construção social que estamos vivendo, fruto do iluminismo, fruto do racionalismo, fruto do sentimentalismo, do romantismo, a nossa cultura, nosso povo, nós somos filhos dessa geração. A nossa pergunta é sempre: quando vamos ser livres das ansiedades? Porque imaginamos, frutos dessa cultura, que tem uma bala de prata, que nós podemos comprar um remédio, que nós podemos comprar uma saída, que nós podemos buscar uma saída fácil. E vendendo uma saída fácil, pessoas estão ganhando milhares e milhares de reais, usando às vezes os princípios bíblicos, usando às vezes os princípios da palavra de Deus. Eles estão ganhando milhares e milhares de dólares tentando vender uma bala de prata, uma saída mágica para o problema, que é um problema cósmico, que é um problema ligado à própria construção do homem. É claro que o tratamento de um profissional, né, nesses casos, é proveitoso e é indicado, né, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, né, um aconselhamento pastoral,
enfim, você tem ferramentas que podem te ajudar, mas não se iluda. Não existe uma bala de prata. Não existe saída fácil para um problema que é um problema cósmico, que é um problema de natureza, que é um problema da essência do homem. Então, a primeira coisa, não busque saídas fáceis, não busque a bala de prata, não busque o bilhete premiado da Mega Sena. Não é isso que vai resolver. A bala de prata não existe e toda vez que alguém te oferece uma bala de prata, ele está te oferecendo, na verdade, uma saída fácil de um problema que é muito difícil. Segunda coisa que você precisa entender quando surge a pergunta como posso lidar com os problemas emocionais. Segundo, já que você não pode confiar nas balas de prata, confie nas promessas de Deus. Deus, ele tem promessas tanto do futuro, e esse é o problema das pessoas que sucumbem ao fracasso, que sucumbem às ansiedades. Elas estão preocupadas com o futuro. E Deus tem promessas muito específicas com relação ao futuro. E confiar nas promessas de Deus é uma saída fundamental para nos livrarmos ou para nos ajudar a vencer esses problemas de alma, confiando nas promessas de Deus. Deus, ele fez promessas específicas, ele disse que tudo será restaurado. Então, quando nós olhamos para a terra, como ela está construída, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o andar da carruagem das coisas, nós ficamos apavorados. Meu Deus, qual será o próximo coronavírus? Qual será a próxima grande praga? Será que é uma crise mundial financeira? Senhor, como vamos vencer a fome na África? Como vamos vencer as misérias no Brasil, a violência no Brasil? Como vamos vencer as drogas e os problemas de alma nos países ocidentais do hemisfério norte? Enfim, as perguntas são imensas. A terra está se dissolvendo, a terra está derretendo em si mesmo. Mas nós temos uma promessa. Deus disse, eu vou restaurar toda a terra. Aleluia! Eu vou restaurar toda a terra. Então, quando nós confiamos nessa promessa, quando nós confiamos que toda a terra será restaurada, o nosso coração começa a experimentar conforto. Quando nós meditamos nas promessas de Deus e confiamos nas suas promessas de que o nosso corpo e a nossa alma será restaurada. Quando nós lemos nas Escrituras que o nosso corpo, o corpo que caminha para a morte, o corpo que caminha para a doença, a alma que caminha a passos largos para a pane emocional, a alma que caminha velozmente para a destruição das emoções, o corpo que caminha de forma evolutiva em direção à morte. Nós ouvimos na palavra de Deus que corpo e alma serão plenamente restaurados. Quando nos lembramos dessas promessas, de que os nossos relacionamentos, os relacionamentos com os nossos familiares, os relacionamentos com os nossos amigos, os relacionamentos com Deus, com nós mesmos, tudo isso será restaurado. Quando confiamos nessas promessas, o nosso coração naturalmente volta a experimentar um conforto em Deus. O nosso coração começa naturalmente a experimentar a esperança. O sol que nasce toda manhã, ele é um sinal de Deus. Ele é formativo e informativo. Ele nos informa que há esperança. Ele nos informa que um dia o sol da justiça brilhará de fato sobre toda a terra. Então, confiar nessas promessas é que nos faz paulatinamente ir vencendo as enfermidades da alma. E, em terceiro lugar, já que você não tem uma bala de prata, já que a saída é confiar nas promessas de Deus, no terceiro lugar, nós precisamos compreender que a maioria das nossas ansiedades são causadas por deuses falsos. Vou repetir, preste atenção nisso, anote isso aí com cuidado.
A maioria das nossas ansiedades são causadas pela confiança em deuses falsos. Olha o que disse Thomas de Kempis. Thomas de Kempis escreveu no século XIV. Olha só, século XIV. Olha o que esse homem escreveu. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa de maneira desordenada, todas as vezes que o homem deseja alguma coisa de maneira desordenada, começa a sentir-se inquieto. Século XIV, todas as vezes que o homem começa todas as vezes que o homem deseja alguma coisa de maneira desordenada, começa a sentir-se inquieto. Thomas de Kempis viveu no século XIV, mas os efeitos do pecado sempre foram os mesmos, amigos. Quando você lê os provérbios, quando você lê alguns dos salmos, você percebe que aqueles homens enfrentavam as mesmas lutas que nós enfrentamos. Alguém já deve ter dito para você que você é fruto das suas escolhas. Isso é verdade, mas é uma meia-verdade. Nós somos frutos das nossas escolhas, mas as nossas escolhas são baseadas naquilo que nós adoramos. Quando você adora deuses falsos, como dinheiro, como sexo, como qualquer outro tipo, status, fama, consumismo, quando você adora o seu corpo, quando você adora a beleza, quando você adora coisas criadas, são coisas boas. Quando você adora a família, quando você adora a saúde, coisas boas criadas por Deus, mas quando isso se torna a fonte da sua alegria, a fonte da sua felicidade, quando essas coisas criadas se tornam o seu Deus, você começa a fazer decisões, você começa a fazer escolhas baseadas nessas adorações. Então, você é fruto das suas escolhas, mas as suas escolhas são baseadas naquilo que você adora. E toda vez que você adora um Deus falso, você vai colher os frutos amargos desta adoração, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que pra gente começar aí essa semana, vale a pena meditarmos nisso tudo aí que falamos. Mais uma coisa, última coisa que eu queria deixar aqui, uma dica. Ria mais. Não leve você tão a sério. Não leve os seus fracassos, os seus sucessos. Não leve as coisas que você faz muito a sério. Dá um pouco de risada, ri um pouco, senão a vida fica muito pesada. A dica para essa semana é isso: confiar nas promessas de Deus, abandonar os deuses falsos e rir um pouco mais das nossas lutas e também das nossas dificuldades. Tá certo, pessoal? Então é isso, acho que podemos orar, né? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus nessa manhã de segunda-feira. Vamos orar? Pare aí um instantinho o que você está fazendo e vamos buscar ao Senhor. Pai, nós te adoramos. Senhor, Tu és Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de amor. Senhor, nós colocamos agora tudo isso que falamos aqui diante do Senhor. Pai, nós sabemos que nós somos uma bomba emocional. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos, por causa do pecado, Senhor Deus, nós somos uma multidão de desejos, de vontades, de sentimentos que muitas vezes estão desatrelados da Tua vontade e da Tua palavra. Mas também sabemos que a Tua palavra, ela nos dá indícios, ela nos dá caminhos, ela nos mostra direções, ela nos mostra, Senhor Deus, saída para aquilo que podemos e devemos viver. Senhor Deus, que o nosso coração possa confiar em Ti, que o nosso coração possa se curvar a Ti, Pai. Nosso coração possa tranquilizar nas Tuas promessas. Oramos pelo pão de cada dia, pelas dificuldades que temos enfrentado para colocar esse pão em nossa mesa. Oramos pelo conforto do Senhor para cada um que perdeu entes queridos durante esse tempo. E oramos também, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, em especial pelo Tiago, pelo Edinho, pela Jana, pelo Mateus, que o Senhor dê plena recuperação para eles, meu Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para finalizar, o Salmo de número 37, versículo de número 1. Aliás, versículo de número 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá.
Confie no Senhor, entregue seu caminho para Ele, Deus faz todas as coisas. Amém? Então é isso, pessoal. Para finalizar, queria fazer um convite especial para vocês. Hoje às 8 da noite, nós vamos ter o Talk da Igreja Nave. Nós vamos conversar com o pastor Cássio, falando sobre jovens, e nós vamos falar sobre o cristão contra a cultura. Então hoje às 20 horas, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja, você pode acompanhar também presencialmente a partir das 20 horas, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Ótima segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.